Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Senta glorificando ao Senhor. Olha para quem está do seu lado, fala com ele assim: que bom que você está aqui. Aleluia. Todos de casa, Pai, obrigado pela tua presença. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu cuidado. Nós amamos a tua presença, Senhor. Nós amamos a tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Ah, Senhor. Toma essa casa mais uma vez. Aleluia. Obrigado. Pastor Marcelo. Aleluia. Eu pedi à amada igreja para estender as mãos para cá. Pai, obrigado pela vida do pastor Marcelo, pela família, pelo ministério, pela casa. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem confiado a ele nesse tempo, Pai. Como sempre nessa casa, ele é instrumento do Senhor para falar aos nossos corações. Usa o teu filho mais uma vez nessa casa, Pai. Pai, nos toma nesse lugar hoje. Pai, nós amamos a tua presença. Essa é a primeira quinta-feira de maio, Senhor. Que nós possamos nessa noite experimentar, Pai, de coisas sobrenaturais aqui da parte do Senhor. Pai, nós repreendemos todo impedimento, Pai, tudo aquilo que tem se levantado no mundo espiritual, Pai, contra esse tempo, em nome de Jesus, e declaramos, Pai, de forma profética, Pai, que o novo do Senhor será vivido nessa casa, em nome de Jesus. Toma o teu filho mais uma vez, usa ele aqui, em nome de Jesus. Aleluia, amém, irmãos? Amém? Estou sentindo vocês meio longe, né? Será que é porque o tempo ficou um pouquinho mais fresco, aí vocês já começaram a sentir um frio que nem chegou ainda? Amém? Glória a Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de 2 João, capítulo 5. Um texto já conhecido, todos nós, tanque de Betesda. Aleluia. Amém? Graças a Deus. Deus faz como Ele quer, irmãos. Deus, Ele não obedece padrões humanos. E às vezes a gente quer padronizar como Deus vai trabalhar, como Deus vai fazer os milagres. Não há possibilidade de padronizar como Deus vai fazer. Deus faz do jeito dele. E às vezes a gente até fica esperando assim que todo culto tem que ser igual, né? Todo culto tem que haver um mover, né, pastor? E a gente fica preocupado porque tem cultos que a gente não vê aquele mover que a gente está acostumado. A gente fica assim: o que está acontecendo, Senhor? E aí o Senhor nos responde assim: Deus, Ele não obedece padrões humanos. E a surikendai a sébia. Deus, Ele tem um padrão dos céus. A terra precisa entender e obedecer o padrão dos céus. Deus faz como Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, porque Ele é Deus. Os céus não se movimentam com padrões humanos. O céu tem um padrão de Hantukei Anarasúbia. Os céus, eles se movem no padrão dos céus. E muitas das vezes a gente fica tentando fazer coisas aqui na terra para a gente poder mudar
o padrão dos céus. Não, hoje vai ter que acontecer alguma coisa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque no último culto eu fiz, deu certo, então hoje eu tenho que fazer e vai dar certo também. Não vai, porque os céus têm o padrão dos céus, os anjos obedecem o padrão dos céus. O Senhor dá uma ordem nos céus e os anjos fazem na terra. E o que tem acontecido no nosso meio é que às vezes a gente quer colocar um padrão, o nosso padrão humano, a gente quer lançar ele aqui na terra e quer ver as coisas acontecerem. E não vai acontecer, irmãos. Porque a ordem vem de cima para baixo, não vai daqui para lá. Então não fica preocupado se não está acontecendo o que não aconteceu no último culto, do jeito, no culto, no último culto a gente ficou de cabeça para baixo aqui, você tem que ver, e aconteceu isso e aquilo. Hoje Deus não quer assim, hoje Deus quer falar no silêncio, baixinho no seu ouvido. Aí não tem grito, não tem pulo, não tem cambalhota, não tem língua estranha, não tem nada. Deus quer falar do jeito dele. E você estiver ligado, se você não se distrair, você vai ouvir a voz de Deus, Deus vai te responder, você vai sair daqui cheio da presença dele. Porque não é sobre o pregador, é sobre a palavra. O poder está na palavra, o poder não está no pregador. Eu estava ali dentro, ali em cima, sempre quando eu vou pregar, eu vou lá para cima e fico orando lá na sala, no salão, Lúcio Breder, aleluia. E eu estava ali falando com Deus, falei, Senhor, eu quero pedir o Senhor uma coisa, como eu sempre faço, que as pessoas não saiam da casa deles para ver o pastor Marcelo, porque eu não tenho nada para te dar, esquece. Não sai da sua casa com esse propósito, com essa motivação, não. Hoje eu vou lá porque o pastor Marcelo que vai, não faz isso comigo não, em nome de Jesus. Sai da sua casa com a motivação, eu estou indo lá porque eu preciso ouvir a voz de Deus. Não interessa quem Deus vai usar para falar comigo hoje, seja quem for o pregador, Deus vai falar, eu estou lá porque o Senhor está lá. Esse é o propósito, irmãos. Sair dos nossos lares com a motivação. Motivação é o quê? O Senhor Jesus Cristo, sempre. Nunca homens, sempre o Senhor. A partir do verso 1. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo da porta das ovelhas, há um tanque chamado, em hebreu, Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas. E o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, ele sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tem um homem aqui algum, que quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse, levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não é lícito te levar a cama? Ele respondeu, aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. Perguntaram, pois, quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão naquele lugar, por haver grande multidão naquele lugar. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, eis que já está são, vá e não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era quem o curara. Senhor Deus e Pai, eu não quero de maneira nenhuma anular a oração que foi feita pela minha vida, mas eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor nos dê uma revelação da Tua Palavra. Fale conosco nesta noite através da Tua Palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Interessante, irmãos, que esse texto nos chama a atenção, porque havia uma festa em Jerusalém, e
De um lado de Jerusalém havia uma grande festa, estavam se festejando, e do outro lado, irmã Camila, havia pessoas que estavam passando por dificuldades, necessidades, que precisavam de um milagre. E Jesus, interessante que Jesus, ao invés de ir para a festa, festejar com aqueles que estavam felizes, Jesus vai para onde está aqueles que estavam sofrendo. Jesus, ele abre mão de festejar com aqueles que estavam lá festejando sua festa, e vai estar com aqueles que estavam sofrendo. E o interessante é que Jesus, havia uma tradição ali, né, havia um tanque, e esse tanque ali, aquele ambiente se tornou um lugar tradicional. Todo mundo que estava enfermo corria para lá, porque sabia que de tempos em tempos descia um anjo, movia as águas e as pessoas eram curadas. Então as pessoas que iam para aquele ambiente, irmãos, eram pessoas que já tinham tentado de tudo, pastor Fernando. Apóstolo Fernando, oh glória. A gente acostuma. Então o que acontece? As pessoas já estavam acostumadas ao quê? A ir para ali para receber a sua vitória. E se tornou uma tradição. Está com problema, está com luta, está com algo que é impossível de ser resolvido na normalidade, corre para lá, porque lá tem milagre. Então aquele lugar se tornou, até ficou cômodo para as pessoas. Uma vez que as pessoas estavam com problema, elas corriam para lá, porque lá tinha solução. E o que me chama a atenção é que aquelas pessoas, elas não iam para lá com uma motivação de ver Deus. A motivação delas era o milagre. A motivação daquelas pessoas era ter as suas necessidades supridas. E muitas das vezes nós fazemos isso com Deus. Nós não estamos atrás de Deus por aquilo que Ele é, mas estamos atrás dEle por aquilo que Ele nos fornece. E aí nós, sem perceber, irmãos, nós nos tornamos religiosos. Porque a gente vem para a casa de Deus, pastor Fernando, não vem com propósito. Ai, Jesus. A gente vem para a casa do Senhor com o propósito de receber a nossa bênção. A gente já sai de casa planejando como que eu quero que Deus faça na minha vida. E aí, sem perceber, você se torna um religioso, porque se Deus não fizer, você sai daqui triste. Eu estou indo lá, porque Deus vai fazer algo na minha vida, mas se Deus não fizer, você sai daqui triste. E o importante, a gente precisa aprender isso, quem tem que sair daqui feliz é Deus com o culto que você está prestando para Ele. E às vezes a gente quer sair feliz, eu tenho que ir lá na igreja hoje, eu estou cabisbaixo. Mas eu vou para lá porque eu preciso sair feliz, eu preciso que Deus faça alguma coisa na minha vida. E na verdade, Deus precisa sim fazer alguma coisa na minha vida, fazer com que eu e você entendamos que a casa dele não é lugar para nós nos mover baseado naquilo que a gente quer, mas sim a gente precisa se mover diante até Deus, baseado naquele Deus que Ele é para as nossas vidas. É por amor. E aquelas pessoas estavam ali por essa motivação, o seu milagre pessoal. Nós vamos ver a prova dentro do texto, porque o texto diz que quando Jesus ele chega para conversar com aquele homem, o que acontece? Ele fala assim: Senhor, quando chega a minha vez, alguém vai na minha frente, ou seja, ninguém estava disposto a abrir mão da sua vez para que ele fosse abençoado. Quantas vezes acontece isso com a gente? Quantas vezes nós estamos numa fila de oração, e aí chega alguém que está falando assim: olha, ora por mim. Aí se alguém simplesmente caminhar para entrar na sua frente, na fila de oração, você já fecha a cara. Porque nós estamos nos tornando religiosos dentro da casa de Deus. Aí a gente vem para um culto como esse, porque a gente quer que Deus fale com a gente aquilo que a gente quer. E aí se Deus não falar, a gente sai daqui chateado, triste. Puxa, Senhor, eu fui lá para o Senhor falar algo comigo, o Senhor falou algo totalmente diferente. Como se diz, o Senhor não conseguiu me satisfazer. E na verdade quem tem que satisfazer a Deus somos nós com a nossa adoração. Independente da luta que você estiver vivendo, independente da adversidade que você está passando, sai da sua casa com um propósito: hoje eu vou lá para adorar a Deus, eu vou lá prestar o meu culto a Ele, tudo aquilo que eu puder fazer para que meu Deus saia daquele lugar feliz comigo, eu vou fazer. Não é o contrário. E quando nós olhamos para esse ambiente aqui, nós vemos que se tornou um ambiente cômodo. A religiosidade tomou conta daquele lugar. As pessoas estavam ali por causa de milagre.
Não porque se posicionaram para adorar a Deus, até porque se as pessoas tivessem fé, ninguém tinha que esperar a água se mover, o anjo descer, porque a presença de Deus já era manifesta naquele lugar. Era simplesmente entrar dentro daquele poço ali, vou pular lá dentro, mas não, nada se moveu, o anjo não desceu, não se moveu, mas eu sei que a presença do Senhor está aqui, e eu vou ser curada pela minha fé. Eu não vou ficar esperando a tradição, não. A tradição diz que o anjo tem que sacudir a água, para mim poder correr lá e receber. Quem tem fé, entra na água, mesmo que ela não esteja se movendo, porque a presença do Senhor está naquele lugar. Então entenda, Deus não precisa obedecer tradição para mudar a minha vida e a sua vida. Deus não precisa obedecer padrão humano para fazer um milagre na sua vida e na minha vida. Se mova por fé, não por tradição. Se mova por fé, não por padrão humano. Imagina Jesus chegando naquele lugar, e agora as pessoas, todo mundo, cada um preocupado com a sua necessidade, Daniel. Um com um problema de dor de cabeça, outro com dor de não sei aonde, outro com câncer, outro com a lepra, outro com não sei o que, outro paralítico, outro cego, outro surdo. Estava todo mundo ali esperando a sua vez. Quando a água moveu, corre e pulo lá dentro e você é abençoado. E Jesus agora ele chega. O negócio estava tão estreito, as pessoas estavam tão preocupadas consigo mesmo, que Jesus chega, o dono do tanque chega e eles não vê. Quantas vezes nós entramos na casa do Senhor, não conseguimos ver Deus do nosso lado? O Senhor chega e assenta do seu lado e fala assim: eu estou só esperando você dar um glória para mim te dar um milagre. Aí você fica ali distraído, esperando o apóstolo virar uma cambalhota aqui na frente, porque lá na sua casa você falou assim: o apóstolo virou uma cambalhota ali hoje, é porque Deus vai fazer um milagre na minha vida. Não é assim que funciona. O anjo do Senhor pode estar do seu lado aí agora, sentado do seu lado, para fazer um milagre na sua vida, e você está distraído, está esperando acontecer algo, a água se mover, o anjo descer. Não, a presença do Senhor já é manifesta nesse lugar. O Espírito do Senhor está do seu lado, o Espírito do Senhor está segurando a sua mão. Então não fique esperando movimentos humanos para que Deus faça na sua vida. Se movimente você em nome de Jesus, movimente a sua fé, creia nele. Não fique esperando, vou esperar acontecer alguma coisa aqui, eu vou esperar um mover de fé. Não, mova você. Sai da sua naturalidade, comece a viver o sobrenatural. Você só vai viver o sobrenatural quando você fizer coisas sobrenatural. Se dependesse das pessoas, aquele homem estava lá até hoje, porque as pessoas que estavam ali estavam preocupadas consigo mesmo. Quantas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, o Senhor fala conosco acerca de um irmão que está sentado lá na ponta. O Senhor fala assim: vai lá e dá um abraço nela. Vai lá e coloca a mão na cabeça dela e ora. E a gente fica assim: ah, Senhor, eu tenho tanta luta. Deus não está perguntando se você tem luta, se você tem tribulação, se você está passando por adversidade. Deus está falando para você ir lá, profetizar sobre a vida dele. Entenda uma coisa: você não precisa estar vivendo o melhor de Deus para profetizar o melhor de Deus na vida de alguém. Tem pessoa que está esperando Deus dar a ele a grande bênção para poder abençoar o outro. Não, não faça isso, abençoe. Esses dias eu tive uma experiência com Deus interessante. Fui num lugar e chegou lá o Senhor falou assim: abençoa minha casa. Eu fui e abençoei. Falei: Jesus, mas esse dinheiro é o que eu tinha. Eu fui lá e abençoei, glória a Deus. Falei: Senhor, seja feita a tua vontade. Esse dinheiro aqui não é meu mesmo, não foi o Senhor que me deu, então vamos embora para frente. Vai embora, meu filho. E abençoei. Aí chegou, passaram-se um dia. No outro dia eu fui na casa de uma irmã que ora, amiga nossa. E sempre que eu vou lá, eu levo uma oferta para ela. E nesse dia o Senhor não deixou eu levar. Eu falei: Jesus, o que está acontecendo? Eu ia passar na padaria para comprar um bolo, um negócio. Sempre que a gente vai lá, a gente faz isso, compra um bolo, uma torta, um pão de queijo, uns negócios lá. E os crentes, você sabe como é que crente é? Só Jesus, né? Para comer, meu Deus. E aí, aquele negócio ele passou. Quando chega lá, às vezes chega lá, a gente vai achando que tem 2 pessoas, chega lá, tem 10, aí os irmãos que estão lá, comem tudo também. Você fala assim: Jesus, é um mistério. Está rindo, né, irmã? E aí,
Quando eu estava saindo, depois que a gente orou ali, Deus fez um mover, coisa linda, Deus falou coisa maravilhosa, cuidado de Deus com a nossa vida. Eu estava saindo, eu falei assim, irmã, me passa a sua chave Pix aí, porque eu tenho que mandar um mistério para a irmã lá. Ela foi, virou e falou assim, espera um pouquinho que eu vou ali dentro, Deus mandou fazer um negócio. Aí ela foi lá dentro, quando ela voltou, pegou na minha mão, se deixou um negócio na minha mão. Eu falei assim, irmã, o que é isso, irmã? Ela, Deus mandou te entregar. Eu falei, Jesus, mas eu vim cá para abençoar a tua filha. O Senhor pega e segura. Eu peguei aquele volume de dinheiro, coloquei num determinado lugar. Isso foi na segunda-feira. Aí anteontem, pastor. Ai, Jesus. Eu estava voltando. eu estava voltando para casa, vindo na casa de um amigo meu lá no Altinópolis. E de repente o Senhor falou comigo assim, agora você vai subir um monte ali. Eu falei, Jesus, mas aquele monte eu nem oro ali mais não, que ele deve ter acabado aquele negócio lá. Vai lá. E eu fui para lá, na obediência ao Senhor. E eu estava com esse dinheiro. Eu com aquele dinheiro, eu fui subir ali para o monte, cheguei, ele está orando. De repente chega uma senhora, cabeça branquinha. Ela, Pai do Senhor, meu irmão. Eu falei, Pai do Senhor, minha irmã. Ela falou, você sumiu lá da tarde da bênção, lá da nossa igreja. Ela era da igreja da Batista do Calvário. Eu ia muito lá. Ela, você sumiu de lá, você não vai lá mais. Aí o Senhor falou comigo assim, está vendo esse dinheiro aí? Tô, Jesus. Não é seu não, é dela. Eu falei, Jesus, mas o Senhor deu essa volta toda só para levar o negócio aqui para a irmã? É, você é só o portador. Quem faz o milagre sou eu. E eu peguei, e ela falou assim, Deus mandou orar por você. Eu falei assim, pode orar, minha irmã. E ela simplesinha, sabe? Chinelinho de havaiana, aqueles vestidinhos cheios de florzinha, cabecinha branca. E ela começou a orar por mim, Deus foi profetizando, só vitória e bênção, e tudo aquilo que eu estava passando, Deus foi falando na boca daquela mulher, e o Senhor, no momento que ela estava orando para mim, o Senhor falou assim, pega a oferta e entrega para ela, que é dela, ela está precisando. Quando ela terminou de orar, irmãos, ela virou e falou assim, meu irmão, agora você ora por mim. Eu falei, não, irmão, vou orar para a senhora agora, em nome de Jesus, mas antes de eu orar para a senhora, eu preciso entregar algo da senhora. Quando eu entreguei ela a oferta, ela começou a chorar. E ela falou comigo assim, pastor, meu filho, tem 3 meses que a gente não está recebendo a minha aposentadoria do INSS. Domingo, ela falou, domingo eu estava indo para a igreja, um irmão me parou e me abençoou. Ela falou que estava indo para a igreja, o irmão parou e entregou ela um dinheiro. Falou, olha só, me dá o endereço da senhora que eu vou lá abençoar a senhora. Ela achou que ele estava brincando. Foi para a igreja, cultuou o Senhor, adorou o Senhor. Quando ela voltou, chegou na porta da casa dela, o homem estava lá sentado, esperando ela de carro. O homem havia feito uma compra para ela e entregado para ela mais um dinheiro. Entenda uma coisa. Nós só precisamos estar no lugar que Jesus está. Só isso. Você só precisa crer que Deus vai fazer do jeito dele, não é do nosso jeito. Eu fiquei tentando entender toda essa volta que Deus deu para mim poder entregar esse dinheiro para ela. Eu falei, Jesus, você não poderia me mandar eu direto na casa dela, não, Senhor. E o Senhor, não, é do meu jeito, é do meu padrão. Está entendendo? Deus, Ele vai fazer na sua vida, Deus vai fazer na sua casa, mas é do jeito dEle. Deus não obedece padrões humanos, irmãos. Não. A gente pode até fazer os nossos planos, assim como Naamã fez planos. Eu vou encontrar com o profeta. Quando eu chegar na casa do profeta, ele vai colocar a mão na minha podridão, na minha lepra, e eu vou ser curado. O plano de Deus era outro. Quando Naamã chega na porta da casa do profeta, o profeta nem lá vai para ver ele. Imagina só, Naamã, autoridade, falar assim, o cara fez pouco caso de mim, não quis nem me receber. Padrão de Deus. É padrão de Deus. É padrão de Deus, a autoridade máxima é Ele. É do jeito dEle, da forma dEle, no tempo dEle, na hora dEle. É Ele quem decide como vai ser. Você pode até tentar do seu jeito, você pode até tentar os seus meios, você pode até criar os seus atalhos,
Mas no final, se você não entrar dentro e entender que é do padrão dele, você vai voltar lá atrás, vai começar tudo de novo. Por quê, pastor? Porque quem manda é ele. O dono de tudo é ele. Ele te chamou, ele vai fazer, ele preparou isso, ele vai cumprir na minha vida e na sua vida, porque ele é Senhor. Se ele prometeu, ele é Deus fiel e verdadeiro e justo para cumprir na sua vida e na minha vida. É do padrão do céu. E agora Jesus olha para aquela situação, ele vê aquele homem ali, Jesus olha para ele. Imagine só, as pessoas estão tão voltadas para aquilo que eles queriam, que eles não conseguem ver Jesus. O dono do tanque estava ali. Aí chega Jesus agora, e o homem está ali deitado, em cima de uma maca. Jesus olha, e as pessoas estavam como? Esperando mover. Estavam distraídos. Se eles estivessem atentos, eles teriam visto Jesus chegando, eles teriam sentido a presença de Jesus. Sabe por que muitas das vezes a gente não sente a presença dele do nosso lado? Estão distraídos com outras coisas, com outros moveres. Tem outros moveres que estão tirando a nossa visão. Aí você se distrai, você não consegue ver ele. Ele senta do seu lado e fala assim: eu estou aqui do seu lado, segurando a sua mão, e você não consegue ver, porque está distraído, está se movendo baseado em movimentos de homens. E o Senhor está aí do seu lado falando assim: olha, só olha para mim, dá uma olhadinha no meu olho aqui, que você vai ver o que eu vou fazer aqui agora na sua vida. Mas eu estou esperando o mover dos homens. Aquelas pessoas estavam nesse estado, sem que eles percebessem, eles se tornaram religiosos. A presença estava ali, mas eles não conseguiam mais sentir a presença. O milagre estava ali, mas eles não conseguiam usufruir do milagre. Eles estavam no ambiente do milagre. A presença era constante a presença. Bastava eles falar assim: não, eu não vou esperar anjo mover água, eu vou pular ali dentro, vou mergulhar com fé e vou sair dali curado. Mas a tradição, a padronização fez com que eles ficassem ali um atrás do outro. Tinha pessoas aí que já eram para estar curadas há muito tempo, mas estavam ali dentro da tradição. Deus vai fazer desse jeito. Quantas vezes a gente vem para a igreja desse jeito? Hoje Deus vai fazer na minha vida. Deus vai pegar hoje o apóstolo Fernando, ele vai dar 2 voltinhas em mim e vai colocar o ungido na minha testa e eu vou voar. Esse é o padrão humano. O padrão de Deus, sabe qual é? Deus pega um irmão que você nem espera, só passa perto de você, se te encosta e fala assim: a paz do Senhor, Deus te abençoe. O milagre de Deus vem sobre a sua vida, porque Deus faz do jeito dele. Deus usa quem ele quer, como ele quer, na hora que ele quiser. Se Deus quiser usar o apóstolo, ele vai usar. Se Deus quiser usar a irmã que fica lá na porta, Deus vai usar ela. Se Deus quiser usar o pastor Jorge, num abraço que ele te der, Deus vai te curar, vai saurar, vai transformar a sua vida. É do jeito de Deus, é o padrão do céu. Não se prenda à tradição humana. Padrões humanos tem que ser assim, se não for assim, não. Fique atento a tudo que acontece na casa de Deus. Às vezes o Senhor quer curar você através de um louvor, e você está esperando a pregação. Aí Deus já passou, veio o louvor, que era para você ser curado, você se distraiu, aí você está esperando o pregador descer, que agora, e aí coloca a mão na sua cabeça, e ele não vai, porque esse é o seu padrão. O padrão de Deus era você ser curado através do louvor, só que você se distraiu, você não viu. O anjo do Senhor sentou do seu lado aí na hora do louvor e falou assim: se tu cantar, se tu falar só assim para mim, só, não vim atrás de bênção, eu vou te curar, eu vou restaurar a sua casa, eu vou restaurar a sua família, eu vou fazer tudo aquilo que você veio buscar nesta noite. Eu quero somente ouvir a sua adoração.
é somente a sua adoração, não importa o que você está vivendo, não importa a diversidade que você está passando, em nome de Jesus, adore a Ele, diga para Ele: Senhor, eu não vim aqui atrás de bênção, Senhor, eu vim te adorar, eu vim prestar culto ao Senhor. Aleluia, eu não quero ser mais um, ó Deus, que o Senhor passa por mim, que a tua presença passa ao meu lado e eu não sinto a tua presença. Não, eu não quero ser um religioso, não. Eu quero entrar por essas portas e sentir o manifestar do Senhor sobre a minha vida. Eu quero ser curado, quero ser transformado, quero ser liberto, em nome de Jesus. E Jesus olha para esse homem. Quando Jesus olha para ele, ele estava acostumado com a tradição, irmãos. Aí Jesus fala com ele assim: queres ser curado? Ele vivia, pastor Jorge, baseado no mover da tradição. Quando Jesus pergunta para ele se ele queria ser curado, se ele queria ser são, ele vai responder o quê? Ah, Senhor. Olha o que a tradição faz com a gente. Ah, Senhor, não tem ninguém aqui para me ajudar. Toda vez que chega a minha vez, alguém corre na minha frente. Isso é tradição. Ele acreditava que a única forma dele ser curado é se ele fosse lançado dentro daquele tanque para receber a vitória dele. E ele estava perto do Rei Senhor Jesus da cura. Só que ele estava tão preso à tradição que ele não consegue ver que a cura, a resposta para todos aqueles 38 anos de sofrimento dele está na frente dele. Está na frente dele. A resposta, Jesus falou que assim: queres ser curado? Ele fala: ah, Senhor. Algum tempo atrás eu achava que ele falava isso porque ele estava murmurando, irmãos. Mas não é que ele estava murmurando, era a tradição. Ele estava falando baseado, ele estava obedecendo a tradição que acontecia. Ele, qual era a tradição? As águas, os anjos desciam, moviam a água e era curado. Então quando Jesus chega perto dele, porque a Bíblia diz que Jesus era um homem comum. Agora imagine você diante de um homem comum. Se você não conhece a presença dele, como é que você vai discernir quem é o seu Senhor? Se aquele homem tivesse intimidade com o Senhor, se aquele homem tivesse intimidade com o nosso Deus, se ele conhecesse a voz do Senhor dele, quando ele falou: queres ser curado? Ele responderia: quero sim, Senhor. O problema é que ele não conhecia. Ele estava no ambiente da cura, mas não conhecia. Ele era um religioso. Quando o Senhor da cura fala com ele, ele não conhece a voz. Ele não é como Simão. Quando Jesus falou com ele: Simão, venha caminhando sobre as águas. Senhor, eu não estou vendo nada, mas sobre a tua palavra eu irei. Eu conheço a tua voz, Senhor. É o Senhor que está falando comigo. Foi o Senhor que mandou eu entrar nesse barco, e só o Senhor pode mandar com que eu saia. É necessário você conhecer a voz de Deus. Você não precisa conhecer a voz do pastor Marcelo, você não precisa conhecer a voz do pastor Jorge, do pastor Fernando, mas conheça a voz do Senhor. Conheça a voz do Senhor, porque haverá momentos que você vai ligar para a casa do apóstolo de madrugada e ele não vai poder te atender. Você vai ligar para a casa da pastora, a pastora não vai poder te atender. Vai ligar para a missionária Ana, ela não vai poder te atender. Mas se você ligar para o Senhor dos Senhores, Ele vai te atender e você vai ouvir a voz dEle. E se você conhecer a voz dEle, você será curado, você será transformado pelo poder da palavra dEle. Aleluia! É necessário conhecer a voz dEle. Aquele homem não conheceu. Se ele tivesse conhecido, ele falaria assim: deixa ele ficar lá esperando o anjo descer e sacudir a água.
E você não vai esperar de jeito nenhum. Por quê? Porque Ele está aqui. Ele está aqui. Vocês não estão vendo Ele, mas eu estou vendo. Eu conheço Ele. Ele está aqui perto de mim. Ele está me convidando para ficar de pé, para caminhar. Ele está me convidando para ser curado. Quando você conhece a voz de Deus, você não precisa contar contradições humanas. Você vive e caminha no padrão dos céus. Está entendendo? Porque muitas das vezes você não está conseguindo entender as coisas, porque você ainda está olhando para o padrão da terra. Crente não pode caminhar baseado nos padrões e tradições da terra, irmãos. Isso é do céu. Quem rege a sua vida e a minha vida é os céus. Quem dá a direção para você e para mim é os céus. Quem decide por mim e por você é os céus. Ah, mas está todo mundo fazendo assim, está todo mundo. Você não é todo mundo, já cansei de falar isso. Você é um escolhido. Isso, o fato de você ser escolhido, você anda pela direção que o céu te dá, crente. E diz a Bíblia agora que esse homem olha para Jesus. Jesus fala com ele: queres ser curado? Ah, Senhor, não tem um que me pegue e me leve no tanque. Ele estava contando com alguém. Ele estava contando com pessoas. Toda vez que você pegar a sua vida e colocar ela na dependência de pessoas, você vai se frustrar. Por quê, pregador? Porque pessoas nos decepcionam, assim como nós decepcionamos pessoas. Porque às vezes a gente fica assim, né? Fulano me decepcionou. E você? Quanto você já decepcionou? Não é, irmãos? Não tem anjo aqui não, né? Então, esse homem, ele estava, a confiança dele estava na tradição, na esperança de alguém ali pegar, ter compaixão dele, pegar ele e levar ele lá. E Jesus chega para mostrar para ele e fala assim: aqui, filhão, sou eu que estou no comando. Vem comigo. Eu imagino se Jesus falando, né, na linguagem de hoje, Daniel. Jesus falando assim: vem com o Pai, filho. Vem. Levanta. Sai daí dessa movimentação normal. Sai da tradição e fica de pé. Deixa eles na tradição deles. Deixa eles com o padrão deles. Eu estou te chamando para viver o novo. E para viver o novo é preciso levantar, se mover. Aí Jesus olha para ele e fala assim. Jesus não fala assim, não. Jesus fala assim: levanta. Jesus não fala com o homem deitado de qualquer jeito. Quando Jesus manda levantar, Jesus está falando para ele assim: se posicione. Eu quero falar contigo, mas eu preciso que você se posicione. Eu quero falar contigo, mas é preciso que você saia da sua normalidade. Se mova. Sai do seu padrão normal, sai do padrão da terra. Abra mão das tradições da terra e venha viver o padrão dos céus. Qual que é o padrão do céu, pastor? Levanta. A terra manda você deitar e descansar e chorar e sofrer. O céu manda você se coloca de pé, caminha, vai, voa. O padrão do céu é esse. Levanta, sacode a poeira. Está sofrendo? Tá. Eu estava sofrendo até ontem, não estou mais. Por quê? Porque ele chegou. E se ele chegou, o negócio vai mudar, em nome de Jesus. Ele está fazendo uma coisa nova na minha vida, na minha casa. Então eu vou me levantar, eu vou me erguer. Por quê? Porque o Senhor tem uma nova história escrita para mim e para você. Então, em nome de Jesus, se levanta nessa noite. Se você chegou aqui triste da cabeça, em nome de Jesus, eu quero dizer para você: sai da sua normalidade e venha viver aquilo que o Senhor tem com você e com a sua casa. Coloca-se de pé nessa noite e fala: Deus, eis-me aqui, Senhor. Eu quero deixar a minha marca aqui, Senhor. Eu não vim aqui atrás de bênção, eu vim aqui porque eu tenho uma motivação, e a motivação é adorar ao Senhor. Em volta em tua presença, louvor, sobe em nome de Jesus. Aleluia. Oh, Santo de Israel, Santo é o Senhor. Ele chegou aqui, irmãos. Ele chegou aqui, a presença dele está nesse lugar. Não se perca nas distrações.
Não fique olhando, esperando o anjo descer e mover as águas. Não, Ele está aí do seu lado. Ele está convidando você a viver o novo. Ele está convidando você a se levantar. Levanta, pega a sua maca é o seu problema. Mostra para ela, a partir de hoje, até hoje eu fui carregado por você, cama, mas a partir de agora quem te carrega sou eu, porque eu encontrei com Jesus no lugar do milagre. Quem se encontra com Jesus no lugar do milagre não é mais carregado pelos padrões da terra, mas é carregado pelo Espírito do Senhor Jesus Cristo. Quem é carregado pelo Espírito voa, quem é carregado pelo Espírito sobe. Aleluia! É isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida nessa noite. Ele quer fazer você voar na presença dEle. Em nome de Jesus, voe, dê passos longos na presença do Senhor. Suba o morro, adore a Ele.